Sempre nos encontramos. Agradecer a organização da Renabete pelo convite. Originalmente, nós tínhamos pensado em fazer essa apresentação em duas pessoas. Eu e Matias, com intermediação da Deise, foi a proposta original. Depois foi legal, porque a dinâmica mudou. Só que com isso também o nosso tempo se reduziu. Nós tínhamos preparado apresentações grandes, de 40, 50 minutos. Então eu fiz vários cortes na minha apresentação. Eu quero pedir que vocês me perdoem se alguma coisa passar, assim, não sair muito bem, né? Mas foi inevitável para conseguir colocar isso num tempo de 20 minutos. Bom. Elevação do pulso e interculturalidade, apontamentos sobre aspectos temporais e estilísticos dos cantos xamânicos Esculina e Aunauá. Eu trabalhei com Esculina do Acre, nessa região do Rio Purus, no Acre, e nesse momento trabalho com os Yawanawá, que ficam na terra indígena do Rio Gregório. Então, meu trabalho, de alguma maneira, é fazer uma ponte, tentar fazer uma ponte de tradições xamânicas que eles compartilham, né, através desses processos de deslocamento, de variação dos rios. Os Yawanawá, eles aprenderam com os Esculinas os cantos xamânicos durante períodos em que conviveram nas terras indígenas, os reproduzem esses cantos, significam, sem saber o que eles significam, né, e dando uma roupagem ocidental. Essa é basicamente a ideia do meu trabalho. Se eu não conseguir chegar até o final, foi isso que eu tentei falar. Os Esculinas são conhecidos e temidos. Vou ter que ler, senão eu não vou conseguir falar no tempo. Os Esculinas são conhecidos como feiticeiros perigosos que podem matar à distância os Abdori, que é um tipo de feitiço que eles acumulam num dardo e lançam um dardo visível ou invisível para os inimigos. Vão para a beira dos rios no final do século XIX trabalhar na empreita da seringa e, apesar de 100 anos de contato, até hoje quase não falam português. Então, ter meia dúzia de Esculinas que falam português, numa população de mais de 8 mil. Relutam fortemente em alterar seu estilo de vida e, a partir de 2014, começam a ocorrer relatos de suicídio entre eles. Nós temos 26 relatos de suicídio esculina nos últimos 2 anos, que é um assunto bastante complicado, que eu não vou tratar aqui. Mas isso tem a ver com o tipo de tratamento intercultural que eles estão passando, sofrendo. Sabemos que de Lévi-Strauss em diante, na década de 50, que essas manifestações artísticas, estou falando dos cantos xamânicos, passaram progressivamente a ocupar um espaço epistemológico proporcional à sua importância nas sociedades ameríndias, resultando no que o Rafael Bastos evidencia como esse papel estratégico desempenhado pela música na cadeia intersemiótica do ritual. Somando-se Jonas Owen, na década de 90, com as propostas de Jean-Michel Baudet, na relação das orquestras do Toulé, da relação indivíduo, coletivo, sociedade, de pensar essas músicas das terras baixas de uma forma integrada aos domínios da cultura. Pois bem, isso para os Esculinas foi muito interessante, que nos permite pensar os processos de construção da pessoa, que são extremamente importantes nesse caso, mas eu estou tentando refletir um pouco sobre a necessidade de não sobrepor essas ações às especificidades de suas práticas. Os xamãs aprimoram suas habilidades durante toda a vida. Maê, de quem nós vamos ouvir o canto, ele, criança, foi picado por uma cobra e teve que amputar a perna. E naquele momento soube e foi sabido, né, pelo seu contexto, que seria xamã. Ele jamais poderia fazer roçado, qualquer coisa do tipo. Né? Ele não poderia desenvolver nenhuma atividade tipicamente masculina. Quando eu fiz essas gravações com ele, ele tinha 70 anos, então ele passou mais de 80% da vida dele nesse processo de aprendizado, de desenvolvimento de suas habilidades. Dessas especificidades, nós temos a microtonalidade, o centro tonal, as microvariações motívicas, a sequencialidade, que é o que o Rafael está trabalhando agora, e as alterações de pulso, que é o que eu pretendo trabalhar um pouco, tentar trabalhar nesse trabalho, que compõem aspectos
dessa particular intencionalidade expressiva e motívica do significado, que não pode ser pensado de uma maneira naturalística. O Rafael argumenta, para avançar nessas definições binárias da etnomusicologia, entre esse sensível e inteligível, onde o primeiro vai receber um tratamento musicológico e o primeiro recebe um tratamento musicológico e o segundo antropológico, resultando do que ele chama de uma antropologia sem música com relação a uma musicologia sem homem, ou sem homens. O pulse rising. A compreensão dessas musicalidades ameríndias exige ferramentas que nos permitam acessar os seus códigos estéticos, como a sequencialidade, a Asonic Sense, que é similar ao Metronomic Sense, e o pitch rising, que o Seeger trabalhou. Elas avançam essas especificidades na compreensão e desnaturalização dessas sutilezas do canto, relegadas ao plano da informalidade da macroforma, por um lado, ou na ausência de virtuosismo e de habilidades interpretativas, por outro. E a isso se soma uma outra dificuldade de admitir, que essas manifestações interagem com agentes diferentes daqueles tradicionalmente considerados pela etnologia, inclusive ontologicamente. Creio, que a inexistência dessas chaves é um dos motivos de Lévi-Strauss ter dito que poderia até me sentir exaltado por uma música primitiva, mas por motivos não exclusivamente musicais, em razão do contexto ritual, social e étnico, pois essas músicas não exercem sobre ele, nas palavras dele, a mesma força sugestiva que a música tonal ocidental faz. Essas percepções, acredito, se baseavam numa preocupação antes, numa preocupação particular com um determinado campo semântico dele, do que com a especificidade dessas musicalidades. Mesmo porque hoje em dia o nosso panorama etnográfico alterou profundamente. Os cantos culinários. Acho que eu esqueci de passar os slides. São fotos dos culinos. Elevação do pulso. Saltei. Essa questão da flutuação do pulso, acho que é um exemplo interessante de falar sobre o que a gente faz na bossa nova e no jazz. Na bossa nova do jazz você tem algo que é escrito, algo que é pensado e algo que é tocado, né? E normalmente músicos de jazz e bossa nova percebem isso. Você tem uma maneira de se expressar musicalmente e uma maneira de representar essa musicalidade. E elas, para quem não domina esses códigos, fica muito difícil. É muito comum americanos no Brasil virem ao Brasil para aprender a tocar bossa nova, porque a bossa nova ela faz um tipo de flutuação sobre um pulso regular, né? E eu estou tratando dessas musicalidades um pouco pensando por aí. Nas interações dos cantos xamânicos, a ideia de fluxo se une à de flutuação, enquanto um sentido de pulsação não linear que engloba, dentro dele, regularidades e coincidências. Essa também se aproxima daquela de tempo de Bergson, deixa para lá. Os sentidos de fluxo com flutuação revelam-se mais propriamente quando ampliamos os de simultaneidade, coincidência e hora de ocorrência de eventos naturais, segundo regularidades temporais. Quais parâmetros de coincidência e regularidade deveriam ser usados para satisfazer uma sociedade e não outra? E qual noção de precisão dessas comparações estamos utilizando? Essa é uma partitura que eu fiz há 20 anos atrás, na minha tese de um Tokorime Kearya, que é um tipo de canção xamânica colina. Ela tem 13 variações de compasso ao longo de 20 compassos. Isso é um absurdo. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que eu ouvi lá. Mas naquele momento foi uma tentativa de transcrição absolutamente infeliz, e eu reconheço isso na minha tese, né? E é por isso que eu estou tentando pensar de maneira diferente. Eu consigo ler isso agora e cantar esse canto, porque eu sei cantar esse canto. Então, como ferramenta de suporte visual ao canto, ela funciona. Mas eu duvido se alguém daqui tentar cantar isso vai conseguir cantar. Não tem nada a ver com a realidade prática. Um pouco nesse sentido. Esse é o canto o primeiro canto do Tokorikame Carriere, que eu vou comparar esse aqui.
Ficar ouvindo a tarde toda, mas é possível. Quando ele canta O Ebezo Herera, Kekekemani, ele faz conjuntos similares de grupetos rítmicos. E são esses grupetos que eu utilizo para extrair amostragem que eu vou usar depois comparativamente. Então, ao longo do canto, que são 4 cantos, eu faço eu separo os pulsos em BPM em vários pontos de amostragem de acordo com o canto. E esses cantos revelam esse tipo de gráfico. Gráficos que dizem exatamente o que me parecia, de um ponto de vista intuitivo, que os cantos eles se elevam, o pulso do canto se eleva ao longo do canto de uma maneira interpretativa. Esse é o primeiro canto. O segundo canto também faz, observem que ele tem um pico que vai a 185 BPM, ele retorna a 160 no final, 175. O terceiro canto ele vai direto até 189, retorna a 150 e termina em 162. O quarto canto inicia em 168, vai a 190 e termina em 174. Todos os cantos da amostragem, dos 4 cantos do mesmo canto, que são 20 minutos de performance, eles fazem essa oscilação. E o quarto canto, ele faz uma somatória do canto 1 e o canto 2 e 3. No primeiro eu tenho um pulso que acelera e declina, no canto 1. Os cantos 2 e 3, eles aceleram, retornam interpretativamente abaixo e vão a 175. E essa foi a separação dos dois para poder dar sentido. Mas eu posso voltar depois disso. Bota mais um para a gente ver a diferença. Pode ser? Deixa eu terminar meu tempo e eu tenho a tarde toda para conversar sobre isso. Essas são a ordem dos cantos, né? Canto 1, 2, 3, 4. O número de amostras que eu utilizei em cada canto. T1 aqui é o tempo inicial, onde começa o canto. T2 é o tempo mais rápido, o pulso mais rápido que eu atinjo, né, neles. E T3, que eu chamo de finalizador, que é o tempo imediatamente anterior ao conclusivo, obrigado, né? Do 1 até o 4. Todos eles, se vocês observarem, de 1 até 2, todos terminam acima do pulso inicial. T1 é sempre menor que T2 e T1 é sempre menor que T4. Dos cantos 1, T4 é maior, T3 é maior que T4 e nos outros T3 é menor que T4. Com exceção do canto 1, T3 propõe desaceleração seguida de conclusão permanente. Volta, esse é outro assunto. O que eu estou querendo, o que eu procuro ver nisso? Primeiro, a elevação de pulso ela é interpretativa. E uma coisa interessante, ele acelera e no momento anterior à conclusão, ele inicia em 155, no exemplo 2, por exemplo. 165 BPM. Não, o 3, por exemplo, mais claro. Ele inicia em 170. Ele vai a 190 BPM. Um instante anterior, que eu chamo de finalizador, ele vai a 150. É isso aqui, ó. É mais fácil olhar no terceiro. Ele retorna a um pulso que é inferior ao pulso inicial. Ele começa em 170. Ele vai a 190. Ele vai acelerando ao longo do canto. Dos exemplos que eu separei. Ele retorna abaixo do pulso inicial e termina numa região que é intermediária. Ele está acima do pulso inicial e abaixo do pico. Só que ele faz isso nos 4 cantos. Isso poderia ser uma coincidência, mas não é. Estatisticamente não é, porque nos 4 cantos ele faz a mesma coisa, com o detalhe que os 4 cantos, se vocês observarem, eles iniciam
impulsos diferentes ou similares, mas os 4 terminam em 175, com exceção do tempo 3, né, que termina proximamente a 172. Então eu tenho um xamã, uma pessoa, numa sociedade que não tem energia elétrica, que não tem relógio, que não tem telefone, internet, nada, que faz cantos desacompanhados, sem instrumento, em que ao longo dos cantos ele utiliza-se desse pulso para se expressar, né, através de um controle absoluto desse senso de pulsação, aonde ele conclui os 4 cantos no mesmo pulso. E isso é genial, porque ele começa do jeito que quiser, mas os 4 cantos terminam, 3 cantos a 175 exatamente no metrônomo do computador. Eu uso o Reaper para fazer isso, analiso os gráficos de frequência para fazer isso. E o terceiro canto está um pouquinho abaixo, mas 0,3 aqui é muito pouco nesse gráfico de referência. Argumentando essa questão interpretativa. O Yawanawá. Esse é o Yawanawá. O histórico de contato similar do Yawanawá é muito similar com o do Kulina. Sofreram praticamente o mesmo tipo de pressões regionais, porém os Yawanawá têm estratégias de sobrevivência muito diversas dos Kulina. E eles convivem juntos na terra indígena do Gregório, e os Yawanawá, nessa convivência, aprendem a cantar os cantos xamânicos Kulina. Aprendem e dizem isso. Falam: Domingos, venha estudar os cantos xamânicos, porque nós cantamos uma música muito legal, é de Kulina, nós sabemos que você é Madirá, venha ver como nós cantamos. E eles fizeram dessa música Kulina a sua música xamânica, sem saber o que cantam. Mais ou menos como a gente faz. Não é comparativo, mas muita gente canta em inglês, é o famoso Gurumelo, que você canta sem saber o que está cantando. Já os Yawanawá são muito diferentes dos Kulina, tem estratégias de sobrevivência, estratégias de relacionamento com o mundo branco muito diversas. Esses são os jovens Yawanawá. Vocês percebem os cabelos deles. São cabelos do Neymar, são cabelos de jogadores de futebol, né? Eles têm celulares nas aldeias, são um povo altamente permeável, que a partir da década de 80 passa por um extraordinário rejuvenescimento, vamos chamar de eles chamam de renascimento, unidade das luzes dos Yawanawá, em que eles recriam toda a sua cultura. Eles tinham 400 pessoas na década de 80 e 90. Eles são mais de 1.300 hoje. Mas tudo isso foi recriado. Os cocares que eles usam foram refeitos. As roupas foram refeitas. Os cantos foram refeitos. Eles foram juntando peças regionais, aprendendo com outros povos, mas fizeram desses aspectos, desses vários modos de interação com a cultura, com a política, com a religião, os seus modos. Então eles não dizem que isso é nosso. A música e a Kulina que eles cantam, para eles a música é Yawanawá. Mais ou menos como um iPod, né? Você fala assim: eu tenho um iPod, é o meu iPod. A versão Yawanawá da música Kulina é essa aqui. Pelo menos consegui chegar até aqui. São os mesmos cantos. Versão Kulina. Essa é a forma e no caso da canção Yawanawá dá para fazer isso. São 18 compassos, A, B, esponsorial, solo, coro feminino, 1, 4, 2, com cadência plagal, tonal, acompanhada, semina, uma macrofórmula. Isso é absolutamente simples. Você ouve falar: isso é isso. Eu entendo. Eles detêm esses códigos. Detalhe: quando eles falam Sakorona, que Sakorona, Ramidza, o Kulina está falando do povo traíra, que é Sako, é o povo traíra, Sakorona, povo traíra, vamos beber a mim, vamos tomar ayahuasca. Os Yawanawá dizem Sakorona,
Sacorona não ete. Sacorona não ete. Não existe palavras paroxítonas em Colina. As palavras colinas são todas oxítonas. Sacoronarami, tsarami. Então eles também alterando, além de não saber o que estão cantando, eles alteram a métrica. Meu tempo acabou. Obrigado a todos. Esses são os Euanauá, são gente maravilhosa, né? Que estão assim num processo de interculturalidade regional. Eles têm cinema 3D nas aldeias. Isso foi agora em janeiro. Nós estávamos na aldeia, eles fizeram um vídeo, uma produção o Joaquim Euanauá, ele tem um escritório, você conhece o Joaquim? Ele tem um escritório em Nova York, essa parceria deles com a Veda, eles mantêm um estilo de vida assim, que sai lá da aldeia e vai para Nova York com uma facilidade medonha. E agora ele estava na aldeia, agora, isso foi 8 de janeiro, nós estávamos lá no Mutum, e ele estava mostrando um vídeo em 3D, esses vídeos de realidade virtual, que os Euanauá estão fazendo para divulgar o seu povo. Então eles estavam na aldeia mostrando isso, enfim. Esse é o trabalho comparativo que eu estou fazendo com os Euanauá, mostrando como, de alguma maneira, eles se apropriam dessas coisas todas, principalmente através da música. Essas formas quadradinhas de compasso, métrica, tonalidade que nós usamos, na minha argumentação, são formas de submissão a um tipo de exógeno de cultura que os Euanauá de alguma maneira fazem. E os Kulina de alguma maneira ainda mantêm um tipo. Então eles se expressam nessa transculturalidade, formas diferenciadas de interagir com o mundo. Obrigado. Pela sua apresentação, eu vou passar então a palavra ao Caiá. Boa tarde, eu sou Caiá Cura. Ele falou já um pouco, eu sou filho de quilombola do Rio Trombetas, o Uaiuai. Minha mãe é o Uaiuai e meu pai é quilombola. A minha fala vai ser um pouco mais sobre os conflitos de Oriximiná, que é o município que a gente faz parte. E eu queria começar fazendo o resumo de Oriximiná, que é, eu acho, a última cidade do Pará indo para o norte, fronteira com a Guiana Inglesa, quarto maior município em extensão territorial do mundo. Eu acho que isso é parte do nosso conflito, porque 80% da bauxita produzida no Brasil sai de dentro da nossa terra, onde começam os conflitos, pelo menos nos quilombos. Nas aldeias começa, eu acho, com a chegada da igreja norte-americana. Oriximiná é um mosaico de unidades de conservação, onde tem flora, flota, rebio e floresta municipal. São quase 30 quilombos e depois desses quilombos tem 12 etnias indígenas do rio Mapuera, que é o nosso rio, e o rio Cachorro, e o Nhamundá, que divide para a Amazônia. Eu queria falar um pouco sobre... Queria chamar a atenção de vocês para o problema da mineradora, porque ela tem começado a tomar territórios tradicionais, e são alguns problemas. A mineradora estão querendo construir agora uma hidrelétrica na nossa terra, onde vai alagar, vai se desviar 3 rios, onde atinge quilombolas, cachoeianas, tonaiana, uaiuai e xerel. E as pessoas aqui não sabem disso, né? Então,
fazer essas denúncias, né? Há uma outra denúncia que é um problema muito novo, mas não tanto, é sobre o fracking, né? Agora eles querem explodir terra indígena para extração de gás. E começaram a leiloar territórios indígenas às escondidas em 2013. A primeira terra leiloada foi dos Caingangue, no sul. Entre outros problemas, PEC 215, portaria 1907, né, querem jogar a demarcação de terra para o Congresso, querem deixar a saúde indígena na mão do município. Se o Estado que tem mais dinheiro já não faz nada, imagina o município. E assim, acho que você tinha algumas perguntas para fazer, para a gente direcionar isso? Não? Tá. Bom, o resumo de Oriximiná é isso. O que eu faço? Eu, nos últimos anos, tenho participado de projeto de extensão da UF em Oriximiná. Eles têm uma unidade avançada que se chama UAJV, Unidade Avançada José Merício. E a UF tem feito um trabalho de etnoeducação junto com a gente, quilombolas e indígenas, do Rio Erepecuru, Rio Trombetas, Rio Mapuera e Rio Cachorro. Estou fazendo resumo para vocês entenderem tudo isso, porque é muito longe e eu acho que vocês não têm ideia do que é Oriximiná, né? E esses trabalhos me trouxeram até aqui, Rio de Janeiro. E a gente, inclusive, começou mais ou menos um experimento quando a UF estava namorando implementar o Encontro de Saberes, né? E é basicamente esses problemas que a gente enfrenta lá. Então, tem muitos territórios quilombolas que ainda não foram demarcados, territórios que são de uso, costume e tradição de quilombolas indígenas, são um espaço em comum, como Cachoeira Porteira e a terra dos cachoeianos, que o governo não demarcou porque falava que não dava para definir se era território quilombola ou indígena. Então, começando a falar sobre o território, dentro dos territórios quilombolas, vamos falar um pouco. As unidades de conservação, elas têm feito, o que elas têm feito com a gente é espremido a gente dentro de reduzindo a nossa terra, para que a gente não tenha usufruto daquela terra, e expandindo. Não, é um pouco engraçado, porque o órgão fiscalizador é o ICMBio hoje. E o ICMBio, se a gente quer fazer uma roça, um roçado, um espaço para a gente fazer nossas rezas, cerca de 1 ano para conseguir autorização. Mas se a mineradora, que é a MRN, quer abrir uma nova mina de quilômetros de desmatamento, em 1 semana eles conseguem aprovar. Aí começa a parte dos conflitos, e em 2014, 2013, a mineradora decidiu, fez pesquisas dentro do território quilombola, chamado Jamari, e decidiu que ia fazer uma nova mina lá. Então eles expulsaram esse quilombo inteiro, cerca de 90 famílias, para uma área de várzea, onde eles estão morando agora 6 meses em cima d'água, em palafita, e 6 meses em cima da terra. Sem área de caça, sem área de coleta de copaíba, de castanha e andiroba, que é a base da cultura de extração deles.
A mineradora, ela está dentro de uma flora, uma floresta nacional. E existe uma legislação para isso, que é o SNUC. Então, o SNUC é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. No SNUC fala que qualquer tipo de atividade de mineração antes da ditadura, antes da nova Constituição de 88, que nunca tivesse causado impacto ambiental, poderia continuar. Só que não é o caso dela. De 72 a 76, a mineradora desaguava, jogava rejeito em um lago chamado Lago do Batata. E eles mataram o lago, 80% do lago. E hoje eles ganham um prêmio de sustentabilidade recuperando o lago que eles ajudaram a matar. Que é muita coisa em 20 minutos. Então, eles criaram um outro problema no Rio Trombetas. Isso eu estou só ainda no território quilombola. Tá? Na outra margem do rio, à frente à mineradora, em frente à flora, existe uma REBIL, uma reserva biológica, onde teoricamente não pode ter nenhum contato do homem. Né? Só que quando eles demarcaram esse território como REBIL, há mais de 100 anos já tinha pessoas morando ali. Eles consideraram como REBIL em 88 e há mais de 100 anos já existia cerca de 300 famílias ali. E hoje eles fazem estratégias de pesquisa e de fiscalização, intimidando as pessoas que moram nessa comunidade e tentando pressionar para que saiam. Primeiro porque há um interesse de minerar nessa área, então eles querem, primeiro, ou redefinir essa área ou recategorizar para que eles possam minerar. Segundo que, se essas pessoas estiverem ali, eles terão que compensar isso, né? Que já é bizarro. Terceiro conflito, o conflito da hidrelétrica. Eles querem desviar o rio acima do último quilombo, que é Cachoeira Porteira, onde é o limite entre os quilombos e as aldeias indígenas. E eles querem alagar essa área para fazer uma hidrelétrica. Só que, além disso já ser muito ruim, eles querem desviar o rio que vai ser feita a hidrelétrica para outro rio, afetando 4 povos indígenas, pegar esses 2 rios e desviar para um terceiro rio, que é o nosso rio, afetando mais 4 povos indígenas, e devolver isso para o rio original da obra, que é o Rio Trombetas. Então, além de não demarcar essas terras cachoeiranas de quilombola, eles ainda querem alagar isso para matar mais ou menos cerca de 500 mil hectares de alagamento. A questão do fracking só chamar a atenção também para vocês que dia 11 de maio, agora, os magnatas do petróleo vão estar se reunindo no prédio da ANP, aqui no Rio de Janeiro, para fazer mais um leilão de terra indígena, para que eles possam explodir e extrair gás. A gente tem que prestar atenção também no governo da França, né? Foi eleição lá há algumas semanas, né? Não sei se foi o segundo turno já, mas a UDF e a GDF estão diretamente ligados às construções. As empresas do governo da França estão ganhando licitações aqui no Brasil para construir. Estão em Belo Monte e querem estar em Oriximiná. Bom, são mais ou menos essas as denúncias. Eu acho que seria importante as pessoas terem quanto tempo? 9. Tá.
Então vamos para uma parte mais legal. Os povos indígenas do Mapuera, né, o Waiwai, a gente fala um pouco sobre o meu povo. A gente fala o Caribe, que o Matias sabe falar um pouquinho, e a nossa cultura tem uma influência também da cultura marajoara. A gente, ao todo, são mais ou menos 12 mil indígenas. E eu queria compartilhar com vocês um canto do meu povo, mas da nossa forma. Então eu queria pedir que todo mundo levantasse e virasse de costa para mim. Hurrah, 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 hurrah. Dos canceletes, autotes, sirawa, hurrah, 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 hurrah. Tisa beka, tisa autotes, sirawa, hurrah, 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 hurrah. Hurrah, hurrah, hurrah. Hurrah, 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 hurrah. Tisa beka, tisirawa, hurrah, 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 hurrah. Dos canceletes, autotes, siratsu, hurrah, 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 hurrah. Ahe, 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 ahe. Uito e poeto e aperope, ai pomo carapu e aperope, ai po até ahe, 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 ahe. Poeto e poeto, tamoyo ereko. Poeto e poeto, tamoyo ereko. Ahe, ahe. Ahe, 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 ahe. Vejapia kakata mozendari. Vejapia kakata mozendari. Yaheta moyeko, tamoyo noereko. Ma ora mai no me Uepo, uepo, ozanyara Yahe, ahe, 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 ahe. Huera, 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 ea perope. Ahe, 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 ahe. Arayomo kamapa, oze anyahe, yahe kamoeka.
Agora, eu queria falar sobre essas duas músicas. E como que... Ainda tem tempo? Tá. Só para vocês entenderem como que a política do branco ela influencia na nossa cultura. Porque essas duas músicas são duas músicas que são cantadas como um apelo para que a cultura do branco, a política do branco não destrua a nossa terra. Então a primeira, ela fala que nós não vamos aceitar a lei PEC 215, que a nossa cultura não pode morrer pela decisão de um povo que não conhece a gente. A segunda fala, é mais poético a segunda, ela fala que o vento está forte, né? Que se a gente olha para o céu, está caindo, está trovejando. Se a gente olha para cima, está caindo raio. Que os mais velhos, eles conversam com o vento. Por isso a gente tem que ouvir, de PK, tem que ouvir os mais velhos, porque eles conhecem, eles conversam com o vento. As mulheres mais velhas são como o beija-flor. Elas podem andar em cima do vento. O vento está cantando para nós, mas as árvores estão acabando, estão indo embora, porque o branco está acabando com tudo. É isso que fala. E fica como uma reflexão para vocês, como que a nossa cultura está sendo afetada, até na música, por causa de decisões políticas, de um povo que não conhece a gente, que não sabe como a gente vive. Mesmo quem vai na nossa terra não entende. Passa 30, 40 anos, não vai entender ao todo. Primeiro, a cultura é dinâmica. Segundo, porque a gente domina a nossa língua, que não dá para traduzir tudo para o português, porque a gente tem os nossos segredos. E isso nunca vai ser contado. Mas é muito importante que a gente mantenha esse diálogo para que a gente comece a se respeitar. Essa era a minha fala de hoje. Acho que deu 20 minutos. Obrigado. Obrigado pela fala. E vamos passar agora para a nossa última apresentadora, a professora Deise Montardo. Obrigada, Paulo. Eu agradeço, né, ao oitavo Enabete, né, o convite. Eu estou pensando aqui em fazer uma apresentação rápida para a gente ter tempo também de conversar sobre os trabalhos, senão fica as perguntas, os comentários entalados na garganta, né? Oi? Meu Deus! Eu tinha visto ele aqui, mas não vi que ela estava tão perto. Peraí, pode afastar um pouquinho. Essa cadeira ela tem rodinha. Ainda bem que vocês viram. Bem, eu vou iniciar a minha participação nessa mesa trazendo à memória de alguns e ao conhecimento de outros a dupla de violonistas, os Índios Tabajaras. Alguém aqui conhece os Índios Tabajaras? Tá, eu estou sem óculos aqui, mas são poucas mãos que levantaram, né? Formada pelos irmãos Natalício e Antenor Moreira Lima, a dupla teve uma carreira exitosa que abrangeu toda a segunda metade do século XX. Aqui eu peguei alguns relatos sobre eles nas enciclopédias, mas eu vou pular essa parte, eu vou só comentar que eles têm uma narrativa, né, de que eles
Eles são do interior do Ceará, da região da cidade de Tinguá, Serra de Ibiapaba, divisa entre Ceará e Piauí. Então tem uma narrativa de que eles encontraram quando criança um violão e começaram a tocar, levaram para casa, acharam que era uma bomba, uma arma, depois viram que não era. E aí tem uma outra narrativa de que eles foram caminhando com a família até o Rio de Janeiro numa viagem bastante longa, vários meses de caminhada. Mas no Rio de Janeiro eles começam a gravar, né, a tocar em rádio e a gravar, e tem uma discografia primeiro com a Continental, né, e aí excursionaram pela América do Sul, e depois eles começaram a gravar pela RCA Victor. Tem uma discografia, numa enciclopédia diz que foram 14, mas noutra já fala em 20, e outra fala em 70 discos, né? O nome deles era o nome indígena Mussaperi e Herundu, que é terceiro e quarto, né, de uma família de 30 irmãos. Então eu vou passar aqui um videozinho, que é um pequeno clipe que tem deles na internet, que mostra algumas faces da trajetória deles, né? Eles participaram 35 vezes daquele programa Tonight Stars, que é um programa que tem nos Estados Unidos, que é onde o Jô Soares se inspirou, né? 35 vezes foram lá, tiveram uma carreira, gravaram um disco que ganharam placas, que foi Maria Helena, que foi uma música de filme, de novela nos Estados Unidos. Vamos botar para vocês. Tá sem som, Maria. O som tá desabilitado. Isso se chama vibrado. Causa admiração, porque o violão não dá, ninguém pode fazer isso no violão, é impossível. Essa é a última nota do violão. O Si. Agora tem o meu violão tem mais essa, que é o Dó. Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido. Depois, Lá. Muitas notas. Todas essas notas me permitem tocar música de piano. Agora, fazer 3 notas em vibrato. Isso se passa da escola do violão. O metrônomo 120 vai muito bem. Mas tem um metrônomo que vai a 184, que é uma velocidade incrível. E depois o metrônomo 200, só quem vai é o violino e eu. Picture in your mind's eye a remote and incredibly primitive Indian village in northern Brazil. It is the 1930s, and 2 small boys, brothers, are playing and wandering as small boys do. They find, of all things, a guitar. Today, 35 years later, those brothers are Los Indios Tabajaros.
concert guitarists who have performed on 4 continents, from Rio de Janeiro to Paris, and from New York to Tokyo. Our 2 brothers who've been with us before, they grew up in the jungles of Brazil, and they've become well known around the world as, what are you laughing at it, as classical guitarists. This is a recent album called Secret Love, and tonight they're going to do an original composition called Blue Angel, and then the Fantasy Impromptu by Chopin, speaking of classical music. Would you welcome Los Indios Tambajaras? Of Tambajaras in Brazil. There are 2 talented Indian guitarists. I told them how hospitable New York American audiences were. But let's have a very warm welcome for our Los Indios Tambajaras. Won't you please? Só 2 trechinhos aqui do New York Times, por ocasião de uma apresentação deles, né, um trechinho de um texto crítico. Fala da especial habilidade de Natalício no toque do violão, um toque suave que dá um sabor único, e também enfatiza seu senso de humor especial, o qual faz as apresentações prazerosas. O crítico realça o ecumenismo do repertório, que tem clássicos, músicas brasileiras e músicas japonesas. Um outro periódico, Brazilian Voice, fala que o seu estilo tornou o violão acústico sul-americano popular em todo o mundo, abrindo caminhos para inúmeros artistas. Ao longo de mais de 50 anos de carreira, Natalício gravou mais de 70 discos pela gravadora RCA e foi entrevistado por John Carson mais de 35 vezes. Entre seus inúmeros fãs estão Amanda Cook, Carlos Santana, John McClellan e os irmãos Assad e o Dueto Abreu. O que vocês podem estar pensando, né? Mas o que a Daisy Lucy quer dizer trazendo esta dupla de violonistas indígenas do Ceará numa mesa sobre o mundo sonoro amazônico? Eu quero falar de como os músicos indígenas têm sido invisibilizados no Brasil. E aqui estou pensando amazônico como uma metáfora, como uma imagem para pensar este Brasil profundo, que não está apenas na Amazônia, mas está também no Ceará, no Mato Grosso do Sul, enfim, está em todo o território. Presente, fazendo música e invisível e inaudível. A minha questão ao trazer esta dupla é falar da invisibilidade dos artistas indígenas no Brasil até bem recentemente. E isso vale também para a literatura e as artes visuais. Este fenômeno fica mais evidente quando comparamos com o que ocorreu nos Estados Unidos, por exemplo, onde nas décadas de 70 já se tinham dezenas de long plays gravados, constituindo uma linha editorial lá, chamada música popular nativa, inclusive com prêmios como Grammys e outras coisas. Aqui no Brasil, só recentemente que a gente tem essa presença, essa visibilidade para essas pessoas, né? O Oscar Calavia, ele tem um texto que ele fala da literatura indígena, né? E ele tem uma justificativa, uma probabilidade que ele fala do porquê que nos Estados Unidos sempre teve uma forte linha editorial de autores indígenas. Inclusive tem aquele clássico best-seller Enterre Meu Coração na Curva do Rio, né, que acho que talvez todos tenham lido. E aqui no Brasil não, né? Ele relaciona 2 hipóteses, né, que é a questão do protestantismo enfatizar o indivíduo e como os Estados Unidos foi colonizado por protestantes, então isso seria uma possibilidade, que lá esse indivíduo artista foi aceito, foi reconhecido, né? No Brasil, a nossa formação católica, essa é uma possibilidade, né? A gente sempre vê o nosso imaginário indígena um coletivo, então aceitar que o indígena assine uma obra ou que tenha essa visibilidade talvez tenha sido uma coisa mais difícil. Agora, mais recentemente, temos escritores indígenas, pintores, né? A Rosângela hoje falou do Iba Runiquim, mas tem outros, né? E o cinema indígena e a música indígena, daí assim como música popular, vamos dizer assim, né? Essa música resultante de encontro, tem um livro do Miguel Garcia, né, que ele fala etnografias dele encontro, ele vai dar vários exemplos dos Pilaga na Argentina, com a música cúmbia evangélica, e até documentos de épocas mais antigas. Isso é recorrente em vários trabalhos, né? Por exemplo, o termo aleluia, que aparece em várias etnografias da música, aparece aleluia nas canções, e o Matias trouxe aqui também um exemplo, né?
teríamos maneiras distintas nessas formas de encontro, né? Há estudos que apontam para grupos, né, que onde esse encontro acontece, essa música ela acontece em momentos específicos. Por exemplo, os Guarani, com os quais eu trabalhei, né, eles têm desde as minhas primeiras conversas com eles me contaram, meus interlocutores no litoral de Santa Catarina, falavam que eles tocavam música antigamente animando os bailes dos brancos. No interior do estado e no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os seus cantos, no entanto, sempre foram feitos dentro da casa cerimonial. Então, assim, duas coisas distintas em momentos distintos, mas que sempre aconteceu, né? Na minha primeira visita a uma aldeia Guarani, que foi em Biguaçu, em 95, primeiro dia que eu fui lá, o Vanderlei Moreira, que na época tinha 15 anos de idade, tocou no violão que levei comigo, Hey Jude, de John Lennon, com uma letra em Guarani. Ele estava sem instrumento na época e ele me contou que compunha imaginando, né, como que seria tocar. Na hora que ele pegou o violão, foi a letra que fez, trabalhava com a sonoridade do Guarani sobreposta na letra em inglês. Então, por exemplo, Ju em Guarani é amarelo, um amarelo sagrado, e a letra havia ficado terra sagrada. E a letra toda, então, era com essa temática da letra sagrada na música do John Lennon. Eu lembro que no dia eu pensei assim, nossa, o John Lennon ia gostar de ouvir isso aqui, né, se ele tivesse de alguma forma presente. Então eu vou me deter aqui em falar de alguns exemplos, né, dessa música popular indígena, vamos dizer assim, que são feitas para animar bailes, né? Ou como no caso dos índios Tabajara, para apresentação em teatros e para correr o mundo, né? Agenor Vasconcelos, doutorando do PPGAS de Antropologia Social da UFAM, está realizando sua pesquisa sobre o Cuximauara, um gênero musical que existe em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil, que reúne moradores e visitantes, né, os indígenas que apenas visitam a cidade, de 23 etnias diferentes. Esse gênero ele anima as festas de santo, né, que são muito fortes na região, anima bares, anima noites em bares e festas, feiras. Uma das contrapartidas da pesquisa do Agenor, né, foi o apoio que ele dá para a produção de CDs das bandas com as quais ele está trabalhando. Agenor relata que alguns definem Cuximauara como música de antigamente. Alguns interlocutores dele, né, dizem que o Cuximauara tem cerca de 20 anos. Enfim, é uma pesquisa que está em andamento, está começando. Eu queria mostrar um vídeo, então, que eles produziram lá, ele e a equipe dele o vídeo, um exemplo, né, de um Cuximauara.